Só um instante, pastor. Um instante aqui, o senhor está sem som, sem áudio. O senhor está sem áudio. Aí. A maioria de nós, vez por outra, usa a plataforma Facebook para as nossas comunicações, e há uma pergunta no início, quando abrimos a página de Facebook, que sempre me atinge, que diz assim: no que você está pensando hoje? Os irmãos têm visto isso, não é? Naturalmente que esta pergunta expressa que pensar, o que pensamos, tem grande significado. E a palavra de Deus, em vários lugares, trata a respeito deste assunto, e a maioria de nós também, se tem alguma intimidade com a palavra de Deus, sabe que no Velho Testamento está escrito que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Assim ele é. E há um texto muito interessante. Aliás, eu quero dizer antes o seguinte aqui: eu não me utilizo muito de Facebook para as minhas comunicações, porque eu tenho preferência por comunicações mais diretas com aqueles ou aquele com quem eu quero falar, e não com a multidão. Aliás, os irmãos sabem muito bem que Facebook junta pessoas, facilita reencontros. Eu tive uma experiência muito interessante no passado já distante, porque eu tive um amigo meu nos Estados Unidos, no tempo que eu era muito jovem e estava muito solitário, certo dia, numa igreja, e aí aproximou-se de mim um jovem que já estava casado, e ele perguntou assim: como vai você? Isto quando eu estava estudando nos Estados Unidos. Eu disse: eu estou bem. Ele disse assim: alguma coisa que você sente falta? Eu disse: de amigos. Aí ele disse: por isso não, eu me tornarei o seu amigo e nós vamos celebrar a nossa amizade pescando na Baía Matagorda, no Golfo do México. Naturalmente, foi uma maravilha para mim. Eu tive grande prazer, várias semanas, durante o tempo que eu passei na cidade de Houston, mas a verdade é que voltei para o Brasil e, alguns poucos anos atrás, por causa de Facebook, ele se encontrou comigo novamente. E nós, naturalmente, conversamos muito a respeito do passado, e eu, mais uma vez, agradeci como ele me abençoou. Enfim, a Facebook junta pessoas, permite reencontros e dá, sem dúvida alguma, grande oportunidade de todo mundo expressar suas ideias e valores, ainda que eles não tenham nenhum valor. São valores sem valor, porque hoje em dia todo mundo se expressa no Facebook. É por esta razão, e porque também a Facebook geralmente toma muito tempo das pessoas, nós incluídos, o pastor John Piper afirmou algo muito interessante. Ele disse assim: o Facebook tem uma grande virtude. A virtude é mostrar que, se não oramos mais, não é por falta de tempo. Eu gosto muito desta afirmação dele. Mas o fato é que, quando nós queremos aprender alguma coisa sobre o valor dos pensamentos, nós podemos ir às Escrituras, e eu escolhi um texto que tem estado no meu coração durante todo este dia, que é Filipenses. Eu tenho lido muito Filipenses, e é uma carta pequena, eu tenho lido de uma vez, e é uma bênção quando a gente estuda uma carta, um livro desta forma. A partir do verso 5, Filipenses 4, diz assim: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisso pensai. O desejo de vivermos bem, de acordo com a vontade de Deus, nós devemos levar a sério estas orientações da palavra de Deus. Se nós queremos viver bem, nós temos que, em primeiro lugar, é o texto, a parte que quero ressaltar deste texto,
nós temos de exercitar a nossa moderação. Moderação tem a ver com o domínio próprio. Quando nós temos moderação, inclusive no sentido de domínio próprio, é fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas 5:23, nós evitamos, se exercitamos essa moderação, evitamos os extremos perigosos em qualquer área da nossa vida. No trabalho, nós temos moderação, na diversão, nós temos moderação, inclusive no trabalho da igreja, nós temos moderação. Não somos extremados. Há pessoas que fazem uma coisa só. E eu estive comentando com a minha esposa outro dia que é triste nós notarmos algumas pessoas, por exemplo, que se aposentam e entram em total crise, porque eram pessoas que sabiam fazer uma coisa só, não tinham interesses diversos, talvez sim, correlatos, e geralmente são correlatos, mas tinham um interesse apenas. Isso, às vezes, é falta de moderação. Eu creio que termos um grande interesse e alguns outros interesses correlatos ajuda a gente a viver, especialmente quando, pela bênção de Deus e tendo atingido uma certa idade, nós chegamos a nos aposentar. Eu tenho ajudado, do ponto de vista de aconselhamento, várias pessoas ao longo da minha vida que entraram em crise emocional total quando assumiram a vida na aposentadoria, porque, de fato, não sabiam fazer outra coisa. E eu lembro muito bem que algo que é muito citado é que, se eram homens aposentados, às vezes se tornaram um grande problema no relacionamento com suas esposas, porque, de fato, viviam angustiados dentro de casa. Faltou-lhes a devida moderação, devido equilíbrio durante a vida. E agora, talvez tarde demais para alguns deles, que dificilmente seguem orientações que ajudam nesta particularidade. Tudo com moderação. Exercitemos a nossa moderação. Em segundo lugar, este texto nos mostra que nós devemos combater a ansiedade. A preocupação exagerada é muito terrível na vida das pessoas. E sabemos que Jesus falou com extrema clareza a respeito deste assunto. É um texto muito querido nosso, né? Aquele texto de Mateus, onde Jesus diz o seguinte, a partir do verso 25. Por isso eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai, como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Os gentios, isto é, os que não conhecem Deus, é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Basta a cada dia o seu problema. Esta questão de olhar para as aves e olhar para as flores é algo que, especialmente nos últimos anos, eu tenho levado extremamente a sério. E um de meus amigos muito íntimos me mandou um texto via internet muito interessante. E o texto dizia basicamente o seguinte: pesquisas científicas em uma universidade americana descobriram que pessoas que contemplam constantemente as aves vivem de maneira emocionalmente estável, notoriamente. Aí eu fiquei pensando assim, graças a Deus por esta notícia. Se eu sou meio desequilibrado nas minhas emoções, eu vou equilibrar, com certeza, porque eu tenho feito disso a minha prática.
Inclusive, eu pensei que certa feita, quando eu pregasse a respeito deste assunto, eu mostraria para alguns irmãos uma coisa que é um hobby meu, que é tirar fotos de aves. Porque vale a pena não apenas olhar para as aves, mas pensar, novamente pensamento, né? Pensar como Deus cuida delas. E muitas vezes cuida delas por nosso intermédio. Aqui na nossa casa, nós temos um tablado onde toda manhã eu coloco banana ou alguma outra fruta para as aves. E quando eu faço isso, às vezes ocorre à minha mente o seguinte: olha, Deus cuida das aves e aqui Ele está me dando o privilégio de participar deste serviço, de dar alimentos para as aves. Então, vamos combater a ansiedade. Combater a ansiedade. Ansiedade, combater a preocupação. A palavra em português é muito interessante, porque é a preocupação antecipada. Convenhamos, a preocupação antecipada sobre qualquer assunto nada resolve. Inclusive, pensemos que em algumas dificuldades da vida ou da sociedade, a respeito de algumas preocupações da sociedade, ansiedades que podemos ter por causa da nossa sociedade, muitas vezes nós não temos absolutamente nenhum poder pessoal para transformar esta dificuldade. Está na mão de alguém mais. E o que podemos fazer é contar a Deus isso. Eu escolhi há pouco um texto, um canto, que a maioria dos irmãos que têm experiência de algum bom tempo na igreja cantaram muitas vezes. É o hino 345 do cantor cristão. Os irmãos lembrarão este hino. A Jesus Cristo contarei tudo o que há feito. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele os pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Eu vou ler também a terceira estrofe. Sempre tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. E repito o coro pela beleza dele. A Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre. É sempre, não é só às vezes. A minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. É maravilhoso quando crendo na palavra de Jesus e na inspiração de hinos como este que acabo de ler, uma pequena parte, nós, de fato, combatemos a ansiedade. Vamos ao Senhor em oração. Mas não apenas isso. Nós não combatemos a ansiedade apenas contando a Jesus as nossas dificuldades, mas é quando nós também lembramos as vitórias pessoais que Ele já nos tem dado durante a sua vida. Nós somos invadidos pela paz de Deus quando nós pensamos no cuidado que Ele tem conosco e nas vitórias que Ele já nos tem dado. Naturalmente que, quando nós combatemos assim a ansiedade, as nossas emoções acalmam. Mas a razão por que elas acalmam é por causa do nosso entendimento de que a palavra de Deus é verdadeira e Ele realmente cuida de nós. E a terceira coisa que é importante para vivermos conforme a vontade de Deus é disciplinarmos a nossa mente. Disciplinarmos a nossa mente. Isto é extremamente importante. Quando nós disciplinamos a nossa mente, nós experimentamos saúde, saúde espiritual, saúde emocional e, finalmente, saúde física. Há um provérbio que diz assim: mente sã. Então, nós precisamos disciplinar a nossa mente. O texto é muito importante, esta parte, o verso 8 do texto, porque fala que nós devemos pensar naquilo que é honesto, naquilo que é justo, precisamos pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, nas coisas amáveis e nas coisas virtuosas. Comentemos um pouquinho isto. Precisamos pensar naquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que é real, não é algo fictício, não é? Ou algo mentiroso. Nós vivemos
num mundo cheio de mentiras, né? Eu li um texto assim interessante e o texto dizia assim: quais são os maiores mentirosos do mundo? E eu nunca esqueço, porque começou muito interessante, era a época que eu estava fazendo um exame, um tratamento dentário, e disse assim, um dos maiores mentirosos é o dentista, porque ele diz para você, quando você senta na cadeira, não vai doer nada. Então, não vai doer nada. E ele cita a mentira de cada profissional, como que brincando. Eu quero apenas dizer que nós vivemos vivemos num mundo cheio de muita mentira, né? Os factoides, os fake news estão aí mesmo. E convenhamos, há pessoas no nosso mundo, e Deus nos livre disso, que, de fato, antes de verificarem se uma mensagem é verdadeira, já passaram adiante. Nós precisamos ter extremo cuidado com isso, até porque, dependendo da nossa idade, da expectativa de maturidade que vem com a idade, nós precisamos prezar o nosso bom nome. E nós prezamos o nosso bom nome quando nós não mandamos fake news adiante, ainda que pareçam inicialmente muito interessantes, porque muito de acordo com a nossa filosofia de vida, mas nós precisamos cuidar disso para, de fato, sermos excelente testemunho do que conhecemos da própria palavra de Deus. Mas, então, nós temos que pensar naquilo que é verdadeiro, eliminando mentiras da nossa mente, né? Eliminando por causa do conhecimento da verdade. Sabemos que a nossa sociedade não preza a verdade, né? É comum desde na experiência mais recente, mas que já era profetizada há muito tempo por alguns estudiosos, inclusive cristãos, eles diziam que haveria um tempo quando a verdade seria quase que eliminada, e terminou sendo eliminada. Não há nenhum interesse na verdade hoje em dia. Mas, curiosamente, de vez em quando a gente ouve alguém de alto nível intelectual dizendo: este é um tempo quando nós precisamos atentar muito para as verdades, porque as mentiras matam. E é verdade, sabemos disso. Mas o texto diz que nós devemos pensar naquilo que é honesto, e como a nossa sociedade é desonesta. Eu não lembro mais qual é o valor, mas eu li ontem, rapidamente, eu li que o governo brasileiro já conseguiu reaver milhões, se eu não me engano, 86 milhões de pessoas que não tinham direito ao auxílio recente do governo, que está sendo multiplicado por vários meses. Eu creio que mais de 86 milhões, porque pessoas que de fato não tinham direito a esta ajuda buscaram esta ajuda. A desonestidade campeia na nossa sociedade. Mas como eu me alegro que eu vejo crentes, eu vou dar um testemunho, o testemunho do irmão evangelista Raimundo de Oliveira, lá do Rio Urubu, homem simples, com muitas necessidades. Mas há algum tempo atrás, um conhecido dele naquela região do Rio Urubu soube que ele estava precisando de umas toras de árvore flutuante para fazer um flutuante. Flutuante é uma casa, né, que flutua, por isso é chamado flutuante. E a pessoa chegou com ele e disse assim: olha, seu Raimundo, eu tenho umas toras que eu consegui e que eu lhe vendo por um preço ínfimo. E quando o preço foi dado, o irmão Raimundo, imediatamente, por ser conhecedor destas coisas, sabia que o preço era irreal. Ele sabia que o preço era preço de um roubo que o cidadão queria passar adiante. E ele não só negou, mas disse, como é bem característica daquele nosso irmão, disse claramente que ele não faz isto. E a razão por que ele não faz isso é porque ele é crente no Senhor Jesus Cristo e leva a sério a sua palavra. Que testemunho maravilhoso! E de uma pessoa simples, mas temente a Deus e que há muito conhece a palavra do Senhor. Então, a pessoa honesta é uma pessoa que toma atitudes honestas em absolutamente tudo e não precisa pensar longamente para fazer isso. Se torna um modo de vida das pessoas. Nós devemos pensar naquilo que é honesto, sempre cuidadosos para agir com esta honestidade. Também nós precisamos pensar nas coisas que são justas. Algo justo é algo certo, reflete padrões estabelecidos e comprovados. Padrões justos são geralmente padrões de pessoas sérias. Nada tem a ver com
a pessoa justa vive mal-humorada. Não tem a ver nada com isso, tem a ver com coisa que é certa. Pertence a um padrão, e padrão é palavra de Deus para nós. O texto diz que nós precisamos pensar em coisas puras. Pureza, isto é, não misturado. Mas é importante pensarmos aquilo que é puro é aquilo que não é imoral. A vida na nossa sociedade é tristemente marcada por imoralidade, especialmente imoralidade na área do comportamento sexual. Os escândalos nesta área abundam na nossa sociedade e nós precisamos pensar nas coisas puras. As coisas puras terão sempre a ver com o projeto e o plano de Deus para a nossa vida, em cada uma de suas áreas. Quando nós agimos bem por causa dos nossos pensamentos puros, firmados na palavra de Deus, nós não vivemos culpados. A sociedade hoje pretende dizer que tudo pode ser feito e que não há dificuldade nenhuma. Aliás, eu fiquei extremamente surpreso porque um dos nossos mais conhecidos filósofos, que fala nos canais de televisão e nas rádios, começou a tratar de um comportamento absolutamente inadequado, segundo a palavra de Deus, e no fim ele disse assim: ninguém devia se importar com este comportamento, porque não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. E eu imediatamente fiquei refletindo a respeito daquele grupo de pessoas que cometem esta imoralidade, que classicamente, e a estatística nos ensina que são os que mais têm ansiedades, e muitas vezes as ansiedades os têm levado a tirar a sua própria vida. Se de fato a vida destes fosse uma vida adequada, boa e saudável, eles teriam outras atitudes e agiriam de forma diferente. Mas é impressionante. A impureza é uma qualidade, uma falta de qualidade, quero dizer, da nossa sociedade. O texto diz assim: precisamos pensar nas coisas amáveis. Coisas amáveis são aquilo que é atraente, aquilo que dá sentido à vida, devido à sua qualidade. E tem a ver um pouco esta afirmação das coisas amáveis com os pensamentos puros que nos levam a agir de maneira pura também. O texto também fala a respeito de que devemos pensar nas coisas virtuosas e louváveis. As coisas virtuosas e louváveis são as coisas e as atitudes que nos ajudam a construir uma reputação de alguém sério, porque leva com muito cuidado, leva muito a sério o que a palavra de Deus nos ensina. Em Romanos, no capítulo 14, nós temos um texto a partir do verso 19, que é muito interessante. Romanos, capítulo 14, a partir do verso 19. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo, pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. As coisas virtuosas servem para a edificação mútua. Aí diz assim: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que o teu irmão tropece. Aí diz assim, o verso 22, que é o mais importante para mim aqui: a fé que tens, pensemos assim, a convicção que eu tenho como cristão, guarda contigo mesmo diante de Deus. Aí está escrito, olha, feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Esta é uma área das nossas vidas que nós precisamos cuidar constantemente. Eu mesmo fui salvo de um comportamento, de uma decisão, quero dizer, errada, recentemente, porque esta última parte deste verso saltou à minha frente quando eu comecei a pensar que solução eu daria para o problema. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Quando nós pensamos e começamos a viver
as coisas virtuosas e louváveis, nós cuidamos muito disso. Nós testamos constantemente as nossas atitudes e as nossas ações com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus aprova, eu aprovo. Se ela desaprova, eu desaprovo. E devemos fazer isto sem medo de representantes da sociedade ímpia que estejam ao nosso lado. Que isto, inclusive, vai servir como testemunho de que nós cremos em Deus e levamos sério a sua palavra. Talvez alguns nos chamem de quadrados, mas pouco importa, porque a nossa vida é no Senhor, e com estas atitudes, e pensando nas coisas próprias, conforme o texto nos diz, a nossa vida é infinitamente melhor. Eu dou graças a Deus que, olhando para os irmãos e conhecendo um pouco de suas vidas, eu sei que os irmãos sabem desta verdade. A nossa vida é infinitamente melhor. Nós não, quando tomamos as decisões corretas, porque auxiliados por Deus, nós vivemos felizes e certos de que Deus está nos usando para abençoar e até para transformar vidas, porque estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos autoridade dada por Deus para ocupar a nossa mente com estas coisas, com pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, pensar nas coisas amáveis, virtuosas e louváveis. O poder está em nós. A sociedade, o governo brasileiro, qualquer governo no mundo, pode forçar, sem dúvida, algumas coisas em algumas áreas da sociedade. Mas, no nosso espírito, nós somos absolutamente livres, em qualquer circunstância, para cumprir a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus começa quando nós começamos a pensar nas coisas certas. Nós pensaremos nas coisas certas se nós nos abeberarmos a tal ponto da palavra de Deus, que a palavra de Deus será exatamente a palavra poderosa que não apenas transformou e continua transformando a nossa vida, mas que comanda a nossa vida. Um texto que eu imaginei que diria hoje, mas não foi no fim, não foi o que eu li para os irmãos, é o texto que quero terminar, tendo pensado a respeito destas questões tão maravilhosas. É o texto de Paulo aos de Roma, no capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 é o mais importante no contexto da palavra. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados. É sede transformado, não é transformai-vos. A força não é nossa, é de Deus. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À luz do que dissemos, nós podemos dizer sim, nós devemos não nos amoldar, porque seria grande prejuízo, com a falta de verdade, a desonestidade, a injustiça e a impureza e as outras terríveis características da nossa sociedade. Há poder em nós, porque somos de Deus e temos o Espírito Santo orientando a nossa vida, há poder para nós pensarmos nas coisas certas e, como consequência, agir acertadamente para o nosso próprio bem, para exemplo a ser seguido por nossos filhos e por nossos netos, mas também para, de alguma forma poderosa, porque é o Evangelho, influenciarmos também a nossa sociedade. Que Deus nos abençoe e nós pensemos mais e mais nestas boas coisas que nos ajudam a viver segundo a vontade de Deus e para a glorificação do seu nome. Amém. Amém. Pastor Norton, queria que o senhor orasse agora, encerrando esse culto, pelo pai da irmã Gil, Antônio Neto, que teve uma queda e não está bem, pela irmã Rosilda, mãe da irmã Mitipó, está internada para exames, o irmão Antônio Neto, irmã Rosilda,
E a irmã Ana Paula pede pelo seu tio Evandro, que foi para Boa Vista, em busca de tratamento pela dependência de drogas. Então, temos esses 3 pedidos que foram colocados por último agora no nosso chat do YouTube. O irmão Antônio Neto, pai da irmã Gil Cirema, a irmã Rosilda e o Evandro. O senhor ore e dirija nessa oração final. Amado Deus e Pai, louvamos o teu nome por tua palavra e pelas vitórias que já temos atingido do ponto de vista espiritual, porque conhecendo a tua palavra, nós a colocamos em prática na nossa vida. Louvamos o teu nome, porque tu és fiel, Senhor, e tu cuidas de nós. Tu não apenas desejas o melhor para nós, mas pelo teu Espírito, tu tocas as nossas vidas, especialmente no momento de necessidade, quando precisamos tomar decisões importantes que, quando feitas acertadamente, servem de testemunho poderoso do Evangelho com as pessoas que nos cercam e tantas vezes pessoas que não têm nenhuma ética cristã, porque de fato desconhecem a tua palavra. Dá-nos misericórdia por estes e ajuda-nos a fim de que tenhamos oportunidade de pregar o Evangelho para eles de maneira aberta, de maneira completa. Amado Deus, nós pedimos a tua bênção para estes que estão agora em grande carência, especialmente relacionado a questões de saúde. Nós pedimos pelo Antônio, pela irmã Rosilda, sê com ela, abençoa a irmã Rosilda quanto ao diagnóstico, a fim de que ela possa ser tratada de maneira conveniente. Mas abençoa também o Evandro, que se entregou, é o que entendemos, entregou ao uso de drogas e agora está sofrendo amargamente. Amado Deus, faz o que necessário for, mesmo se ele tiver de sofrer males maiores, mas para que ele possa acordar enquanto é tempo, para abandonar o vício que é absolutamente destruidor. Sabemos que as drogas matam e temos experiência na vida de tantos conhecidos nossos que passavam grandes desgraças e, lamentavelmente, alguns deles nunca mudaram a sua vida. Cremos que porque nunca se entregaram de fato ao Senhor. Abençoa suas famílias. As famílias dos drogados sofrem amargamente. Pedimos, Senhor, que tu abençoes e que eles acordem para a realidade de que a vida é uma só e que a vida deve ser usada para a glorificação do nome do Senhor e não para ser autodestruída, como eles estão fazendo agora. Dá-lhes o conhecimento e o interesse em mudar suas vidas, porque de fato o futuro deles depende apenas deles, depois de depender do Senhor, que já quer o seu bem, como bem sabemos. Abençoa a nossa igreja, especialmente agora nas decisões que estamos tomando para a volta aos cultos presenciais. Pedimos a tua bênção para os irmãos, alguns dos quais têm razões sobejas para evitar a volta imediata para os cultos presenciais. Tu sabes, Senhor, que nós respeitamos a decisão, porque a decisão aqui sempre será uma decisão pessoal, ninguém será forçado a vir à igreja novamente, mas abençoa a fim de que este tempo de crise passe e ajuda-nos a olhar com esperança para o futuro, a esperança no Senhor, de que no tempo do Senhor nós voltaremos à tranquilidade e à normalidade das nossas vidas. Pedimos a continuação do teu conforto para aqueles que têm perdido, no Brasil e no mundo, perdido seus entes queridos por causa deste terrível vírus. Ajuda, Senhor, a fim de que vivamos corajosamente nestes dias, sabedores de que tu és soberano e a tua vontade é sempre cumprida. Abençoa-nos e dirige nossos passos, abençoa todos os irmãos que estão participando deste culto de alguma forma, ajuda-nos e protege-nos de todo o mal, porque oramos confiados em Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar esse culto com mais um cântico. Quero ver se eu consigo compartilhar com os irmãos. Não sei se eu fiz